Primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês que colocaram comentários, que deram sugestões. Vou procurar atender da melhor forma a todos vocês. Eu gostaria realmente que esse canal ficasse um pouco mais, como eu poderia dizer, mais natural, sabe? Que a gente pudesse conversar de uma forma mais próxima. E lendo um comentário de uma moça, ela falou assim, mas a astrologia é muito difícil. E eu entendo, quando a gente fica falando do planeta na casa, que o planeta está retrógrado, não importa. Eu vou fazer de uma forma diferente. Eu não vou falar sobre planetas, né, nem casas, eu vou só tentar colocar para cada signo o que realmente está se passando para aquela energia durante aquele período. E também não vai ser uma coisa semanal, eu vou procurar fatos importantes que eu considere que possa ajudar no autoconhecimento, porque realmente o que eu acredito é que quanto mais a gente possa se conhecer, mais próximo a gente está da espiritualidade. Vou trazer assim em alguns vídeos coisas que eu acredito para autoconhecimento, talvez realmente comentar sobre um livro, alguma passagem que eu acho importante. E aí eu resolvi nesse dia falar sobre esse eclipse que acabou de passar no dia 4, né? Por quê? Esse eclipse ele vai ter uma durabilidade de 6 meses, em princípio, né? E ele está num eixo importante, falando aqui também que nós estamos falando da astrologia védica, chamada sideral, diferente da astrologia tropical, mais conhecida aqui no Ocidente. Por que isso? Porque é uma astrologia que já está dando uma diferença de 24 graus, então é praticamente um signo de diferença. E o que a gente percebe é que, pelo menos para mim, eu percebo muito mais sincronia com essa astrologia. Até porque, quando a gente vai no caminho espiritual, a gente vai buscando diferentes formas. Não tem nada errado, nem nada certo. Só são formas diferentes. E aí, na astrologia védica, o mais importante é o horário do seu nascimento. Então, esta leitura hoje, né, esta fala hoje, ela vai falar para o ascendente e a lua. Então, se vocês não souberem qual é o seu ascendente na astrologia védica, é só procurar a ABAV, que é a Associação Brasileira de Astrólogos, que eles, de uma forma gratuita, você só entrar lá com seus dados que eles fazem o mapa, né, na hora, assim, de forma gratuita. Então, vamos lá. O que é um eclipse, né? O eclipse é quando o Sol ele está escondido, né? A Lua ela fecha, ela esconde. E isso vai impactar todos nós de alguma forma. Nessa astrologia é muito olhada uma estrela específica que aconteceu agora no dia 4, que fala de uma análise psicológica mais profunda. É um momento de cura para todos nós. Então é assim, o eixo que ele está trabalhando agora é um eixo de uma grande transformação. Os astrólogos falam que a cada 10, 11 anos a gente percebe grandes transformações, sim, mas neste caso a gente vai mexer muito com a questão também de poder. Vocês vão ver os governos, chefias, mesmo que seja numa empresa pequena, os presidentes, pessoas que detenham o poder e que sejam obcecados por esse poder, vai ter uma grande transformação, destruição. Pode ser que percam um emprego ou mudem de chefias, né? Todos os que estão obcecados pelo poder. Não é mais momento para isso. E se a gente perceber os 2 últimos anos, né? A gente lidou muito com a morte, a gente lidou muito com medo, com inseguranças, com incertezas, e toda essa energia está presa, toda essa energia está fechada, e ela vai precisar vir para a luz. E esse eixo
agora do dia 4 vai lidar exatamente com isso, porque é o eixo de Escorpião. Ele vai lidar com a morte, ele vai lidar com o medo e ele vai lidar com todas essas questões trazendo luz para isso. Nós vamos perceber uma mudança monumental, tanto no dinheiro, como na saúde, como na política. Quando a gente fala em dinheiro, me remete lá ao cartão de crédito. Na minha época, né, eu era jovem e foi quando começou o cartão de crédito, que era algo que as pessoas não entendiam muito bem, que não aceitavam muito bem. Até a internet também foi assim, né? No começo tudo é muito difícil, ninguém aceita, e depois a mudança vem e faz parte da nossa vida. Hoje, raramente a gente tem dinheiro em papel, a coisa toda funciona no cartão de crédito. Então assim vai ser provavelmente com esse Bitcoin, que ninguém acredita, que ninguém sabe, que talvez ele ressurja aí, né? Mais fortificado e tal, vamos ver o que vai acontecer, mas que com certeza mudanças em relação a dinheiro a gente também vai verificar aqui. A ideia é sair para a luz. Eu não gosto de uma astrologia de catástrofe, de desgraça, de só coisa ruim. Eu acho que a gente precisa ter consciência, ser alertado sim. São momentos difíceis sim, porque a gente está lidando com uma grande transformação. E o eixo 2-8, que é o que a gente vai falar aqui, ele lida muito com o quê? Questões de dinheiro, que são questões difíceis na nossa vida. E a questão da morte, que é o maior medo de todo mundo. Então, é pela morte também que você percebe o controle, né? O poder da igreja, por exemplo, que nos controla como? Pela morte. Se você for bom, você vai para o céu. Depois que você morrer, você vai ter a luz. Então, não vamos lidar por esse lado. Vamos perceber hoje essa transformação que pode ser feita no psicológico, na gente perceber os traumas que a gente tem que deixar para o passado, questões de aborrecimento com família que a gente tem que deixar para o passado. Então nós vamos ver aqui essa energia, essa emoção dos últimos 2 anos vindo à tona, vindo à luz. As pessoas querem liberdade, as pessoas não querem ficar mais presas. E aí, pensando nesse eixo, eu pensei muito no que significa o animal escorpião. Pensa num escorpião. Ele vive nos buracos, ele vive no escuro, né? Ele é um animal peçonhento, ele é um animal que traz a morte, ou ele é um animal que traiçoeiro, né? Que ele te pica e ele te machuca, né? Ele traz uma doença, uma possibilidade de morte. Então, pensando nesse escorpião, a gente pode entender como vai funcionar, né? Essa questão do obscuro que vai vir à tona. A luz colocada neste buraco, nesse lugar que a gente não quer mexer, nesse lugar que muitas vezes a gente empurra para baixo do tapete questões que só estão crescendo embaixo do tapete e que a gente vai precisar abrir, levantar e enxergar. Então, segredos, coisas guardadas que ficam remoendo dentro da gente, que muitas vezes inconscientemente atrapalham e que a gente nem se percebe, e agora ela vem à tona. Então, no dia 4 de dezembro, quem tem ascendente ou lua em escorpião vai lidar nesses próximos 6 meses, principalmente com questões de relacionamento. O que seriam questões de relacionamento? Podem ter casamentos, podem ter separações. Como eu vou me relacionar com o outro? Pode ser relacionamento íntimo e pode ser relacionamento profissional, mas a questão relacionamento vai ser muito importante, porque eu vou olhar para mim e como eu me relaciono com as pessoas vai ser um item muito importante para quem tem lua e ascendente em escorpião. Já no caso de touro, que é exatamente o oposto, ele vai lidar com as mesmas questões de uma outra forma. O outro, para os que têm ascendente touro, o outro vai ser o meu espelho. Como eu me vejo no outro.
como eu me relaciono com o outro. Então a lição vai ser eu me perceber mais, eu olhar para as minhas questões que eu estou tentando esconder, que eu estou tentando deixar abafado, escondidinho lá no meu íntimo. Então esse olhar para si mesmo vai ser muito importante para as pessoas de ascendente ou lua em touro. Próximo signo que nós vamos falar é Sagitário. Sagitário vai lidar com emoções do passado e também com algumas questões assim de sonho, de dificuldades no sono, muita insônia, sonhos muito confusos, sonhar com pessoas do passado, não conseguir lidar com essas lembranças todas que vão vir à tona em forma de sonhos. E aí aquele dormir difícil. Outra questão importante para Sagitário é proteger o lar, proteger a casa, fisicamente, entendeu? E também essa proteção de uma forma mais consciente do que eu estou vivendo, trazer esse sonho para a realidade, para que se conscientize mais dessas dificuldades, desses traumas. E outra questão que provavelmente muitos sagitarianos de ascendente de lua vão viver é a questão de ciúmes no trabalho. Pessoas que podem tentar... não é bem uma traição, mas é uma manipulação. É melhor não entrar em fofoca, é melhor não participar de nada desse diz que me diz no trabalho, porque vai ser tudo de uma forma de desconstrução que não nos interessa agora. Então acho que o momento melhor para o sagitariano é tentar lidar com essas emoções do passado, percebendo os seus sonhos, percebendo esse mal dormir, buscando uma luz nesse lado espiritual aí que está disponível para todos nós. Provavelmente estudando mais, se conscientizando mais. O signo oposto a Sagitário seria Gêmeos. E Gêmeos também vai lidar com questões de trabalho, também vai lidar com saúde e buscando sempre a questão de cura. Então, no caso de ascendente ou lua em Gêmeos, eu diria assim, o assunto de maior importância nesses próximos 6 meses é saúde. Então, assim, melhorar a alimentação, saber o que eu como, mais exercícios no dia a dia, um dia a dia mais saudável, né? E não, na questão de trabalho, também não entrar em fofocas, não entrar em diz que me diz, procurar ter esse dia a dia de uma forma mais leve, não se envolver tanto em questões que possam te prejudicar a saúde. Muitos assim, vou trabalhar madrugada dentro, ou um horário que pode atrapalhar o seu sono, entendeu? Então, Gêmeos de ascendente de lua, assunto principal, saúde. Capricórnio. Capricórnio vai perceber os amigos que não são tão amigos assim como você pensava. Vai também poder perceber um momento onde os seus desejos, as suas ambições talvez possam ser retardadas. Então vamos imaginar assim, eu estou esperando um bônus da empresa, um bônus financeiro. Momento em que pode acontecer alguma coisa que isso pode ou não vir para vocês ou ser retardado de alguma forma. Então ascendente Capricórnio ou lua em Capricórnio precisa estar muito atento com ciúminho, com inveja, né, com falsos amigos, como a gente chama. E também para os capricornianos que tenham irmão mais velho, não entrar em discussão com um irmão mais velho ou assuntos de saúde para o seu irmão que podem vir a te preocupar também. No oposto a Capricórnio, a gente tem Câncer. Quem tem ascendente ou lua em Câncer vai viver um momento de muita criatividade, um momento bastante favorável à criatividade, a resolução de questões. Sabe assim, quando a gente tem
uma belíssima ideia para resolver um problema que eu estou há um tempão tentando resolver e não consigo. Este é o momento do canceriano. Mas também, para aqueles que têm filhos, é um momento que precisam muito da sua atenção. Os filhos vão estar mais carentes e é muito importante que vocês sejam compreensivos, ouvir o filho, participar da questão dos filhos, que esse momento para os filhos dos ascendentes em câncer e também lua em câncer vão estar vivendo momentos um pouquinho mais difíceis do que o normal aí do dia a dia, tá? Bom, o próximo signo é Aquário, lembrando sempre que a gente está falando do ascendente e da lua em Aquário. Os aquarianos aqui vão lidar com questões de carreira, chefia, empresa. Então, todos os assuntos relacionados a isso, então é assim, o que eu desejo, se é uma promoção, se é um cargo de chefia, muitos vão trocar de chefe, muitos trocam de emprego, muitos a empresa vai ser vendida e aí eu posso mudar o meu cargo, algum posicionamento dentro da empresa. E oposto a Aquário, a gente vai falar no ascendente Leão. Leão vai trabalhar com a casa 4. Os leoninos vão ter bastante questões ligadas à casa. Reforma de casa, algum tipo de vazamento, algum tipo de quebra dentro da casa. Pode ser uma quebra no relacionamento da família, do lar. Pode significar mudança de casa, pode significar construção de casa. Então, todos os assuntos ligados ao lar, à casa e também à mãe. Muitos leoninos que tiverem a mãe ainda por aqui vão lidar com questões de saúde. E aqueles que tiverem a mãe já num outro plano podem sonhar, podem ter lembranças do passado, podem ter lembranças até de situações não tão fáceis que passaram com a mãe. Lembrem-se, nós estamos vivendo um momento de grande transformação para que a cura se estabeleça para todos nós. E pensando agora em Peixes, que vai lidar com a casa ligada ao pai, as mesmas questões que eu falei para o ascendente Leão, nós vamos falar aqui para o ascendente Peixes e Lua em Peixes, que representam o pai. Então, questões de saúde com o pai, se ele ainda estiver vivo, né, estiver por aqui junto de nós. Caso não esteja, lembranças, momentos talvez não tão agradáveis, sonhos. A gente pode estar falando aqui em questões mal resolvidas com o lado paterno, né, que a gente vai precisar levar para terapia, para resolver. E nesta casa de Peixes, é um momento de despertar, é um despertar espiritual, onde as mudanças, né, vão acontecer para muitos nos estudos superiores. Uns podem resolver largar a faculdade, outros trocam de curso, muitos trocam. Eu estava estudando filosofia, resolvi estudar arquitetura, muda totalmente de área. Muitos podem mudar de professores, talvez mudar de instituição, mas para todos vai ser um momento de despertar. Então, a lua em Peixes e o ascendente em Peixes, a palavra mais importante é um despertar nesses próximos 6 meses. Outra coisa importante é não fazer viagem para o exterior. Mas se de qualquer forma for imprescindível, ter muita consciência, porque não é um momento favorável para o pisciano viajar. Talvez esperar um pouco mais para frente. Falando de Virgem, que é exatamente o signo oposto a Peixes, nós aqui estamos falando bastante na questão comunicação. Comunicação, o meu meio ambiente e também os estudos. Então a gente alerta o quê? Se você for dirigir, se você for fazer uma viagem curta, atenção para não ter nenhum acidente.
Se você tiver irmãos ou irmãs, atenção para não entrar em discussão, não entrar em uma questão familiar aí, porque a probabilidade de brigar e de se aborrecer com irmãos ou irmãs é muito grande. E outros que são virginianos, né, de ascendente ou de lua, podem resolver ou interromper algum tipo de estudo, algum tipo de curso, ou trocar, né, ou mesmo começar algo novo, algo diferente aqui para os virginianos. Para finalizar, nós vamos falar de Áries e Libra. Então, ascendente ou lua em Áries, nós vamos falar muito no sentido psicológico. É assim, sentindo e experimentando, sentindo e experimentando. Esse momento para os arianos é como se fosse a noite escura da alma. É um momento muito difícil, porque vai lidar com questões profundas, vai lidar com uma dor que a gente guardou lá no fundo e que é o momento de tirar. E aí me lembra muito a questão, sabe a lagarta quando vira borboleta? Que dói, que é difícil, mas que ela vem de uma nova forma. Então esse momento que o ariano vai passar, que pode ter uma certa dificuldade, mas lembrando sempre, é um momento de cura, e isso que é o mais bonito dessa transformação que está tendo aqui para todos nós. No signo oposto a Áries, temos Libra. Libra de ascendente ou de lua. Atenção, librianos. Atenção com os gastos. Porque muitas vezes, né, nessa excitação, nessa empolgação, às vezes fica muito animado e acaba gastando, e lá na frente vai ter questões de dinheiro e questões de gastos acima do que deveria ser. Então, os librianos vão precisar aprender a lidar melhor com o dinheiro e também com relação à família. Esse período é muito importante que lide com muita cautela, porque esse período pode significar algum tipo de separação da família, algum tipo de briga, ou então assim, outra forma de enxergar é todos os conceitos que eu trouxe da minha família, né, tudo aquilo que me foi ensinado pela minha família, é o momento onde eu deixo para eu tiro de mim, eu não quero mais isso para mim, eu vou agir de uma forma diferente. Então toda essa ligação com a família pode ter um rompimento, pode ter uma nova forma aqui para os librianos de ascendente ou de lua. E então, para finalizar, eu gostaria de falar sobre uma importante questão que todos vamos perceber, é esse senso comum que todos nós queremos simplesmente paz e tranquilidade. E é isso que eu desejo para todos nesses próximos 6 meses. Porque quando a gente perceber que o outro, ele não está distante de nós, ele faz parte da gente, né? É um olhar desse lado do divino, né, que muitos chamamos de todo, ou essa inteligência única que nos une. Sabendo o que eu estou atraindo para mim é exatamente o que eu preciso aprender naquele momento. É um olhar para o outro e ver o que a espiritualidade está trazendo para eu poder crescer, para eu poder ter mais consciência de quem eu sou, mesmo que seja algo que eu não goste muito de enxergar. Então é como se fosse assim, uma oportunidade de, na verdade, a luz que vai nos fazer acordar, né? Essa luz que vai iluminar o que a gente não quer ver, o que a gente não quer aceitar. Lógico que muitos vão resolver, não quero olhar para isso. E tá tudo bem, cada um no seu tempo, cada um no seu movimento. Mas, com certeza, os que estiverem não querendo enxergar essa maravilha que vai ser essa cura que vem por aí, vão sofrer mais, vão ficar mais tristes, mais infelizes. Porque por mais difícil que seja a gente olhar para essa transformação, quando vem a cura,
é um momento maravilhoso de paz e de tranquilidade. A verdadeira experiência do amor está nos relacionamentos. Quando a gente olha e vê e pode assim trocar com o outro a nossa vulnerabilidade. É muito bom quando a gente consegue dizer para o outro a nossa fraqueza. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, e a gente conseguindo se perdoar dos próprios erros é o primeiro passo para o grande crescimento. Encontrando a conexão com o outro, que começa pela família. E aí, lógico, muitos vão dizer, não, eu não me dou bem com a minha família, eu não quero saber da minha família. E olha, pela astrologia, nós não estamos por acaso nesta família que nascemos. Essa família é que vai trazer todo o ensinamento para que a gente possa olhar de uma outra forma e progredir dentro do nosso karma. A lei do universo que atrai os iguais a você é que te coloca dentro dessa família que você nasceu. Então, o primeiro passo é olhar para essa família e tentar conciliar as diferenças para que vocês possam ter tranquilidade e paz, que é o que eu desejo a todos. Um bom final de ano, uma boa entrada em 2022, uma transformação maravilhosa para todos vocês. Que a gente tenha paz, tranquilidade e muito amor para poder ser compartilhado com todos os nossos semelhantes.